E então, gente, é chegado o grande momento. Será que eu estava certo ou será que eu estava errado nas minhas hipóteses? A gente pode ficar muito ansioso para a gente estar certo, porque, claro, a gente sempre quer ter razão. Mas para uma pesquisa científica, o mais importante não é que a gente esteja certo, mas é que a gente saiba se a gente está certo ou se a gente estava errado. O mais importante é a gente ter avançado no conhecimento. Então a gente não tem que ter medo de estar errado. A gente tem que ter medo de não conseguir responder e saber se estava certo ou errado. Então a gente tem o seguinte, como é que acontece numa análise de dados? Eu vou pegar os registros que eu fiz na minha pesquisa e eu vou ver se esses registros eles confirmam a minha hipótese, ou seja, eu achei que estava certo. Se eles refutam a minha hipótese, ou seja, eles mostram que eu estava errado enquanto eu achava que estava certo, ou se eles não são conclusivos. Quando que isso acontece? É quando eu não vejo se os dados conseguem responder as minhas perguntas. É mais ou menos como se, sobre lixo eletrônico, eu não conseguisse determinar se as pessoas têm clareza ou não sobre o que é lixo eletrônico. Talvez eu não tenha feito as boas perguntas, talvez eu não tenha coletado os dados da maneira que deveria, mas eu olhando meus dados e olhando a minha hipótese, eu não consigo saber se eu estava certo ou estava errado. Mas o mais importante, estar errado não é falhar dentro de uma pesquisa. Falhar é justamente eu não saber se eu estava certo ou estava errado. Então a gente não precisa ter medo de fazer as hipóteses. A gente pode fazer uma pesquisa muito bem feita, não comprovar nenhuma hipótese e mesmo assim ser uma excelente pesquisa. O que é uma pesquisa bem-sucedida? É aquela que aumenta o conhecimento. O que é uma pesquisa mal-sucedida? É aquela que a gente não sabe ainda se a gente estava certo ou errado nas nossas hipóteses. Então eu posso confirmar, refutar ou deixar em aberto as minhas hipóteses. Então, por exemplo, olha que interessante, gente. Uma resposta que mostra que eu estava errado, ela é um resultado positivo. Sabe por quê? Vamos pensar que a minha hipótese é o setor da escola que mais descarta lixo eletrônico é o laboratório de informática. Daí eu fui lá com a pessoa lá que cuida da limpeza e ela disse, não, na verdade é a secretaria. Então eu tenho a minha hipótese refutada, eu estava errado. Com base no que me disse, agora eu posso falar uma coisa com certeza. O setor da escola que mais descarta é a secretaria. Então eu transformei isso que refutava a minha hipótese numa frase verdadeira sobre lixo eletrônico. Agora eu sei qual é a verdade. Eu estava errado e a verdade é o setor que mais descarta, a secretaria. Então olha que interessante. Eu estava errado e mesmo assim a minha pesquisa foi um sucesso, porque eu descobri a verdade. Isso a gente chama de análise de dados. É quando se eu tento constatar onde que está o avanço da minha pesquisa. E esse avanço na minha pesquisa é justamente o que eu vou colocar nos meus resultados, é que eu vou tentar fazer com que as pessoas elas entendam lá no meu relatório ou no meu trabalho escrito. Então, gente, sem medo de fazer hipóteses e com muita vontade da gente saber, inclusive, se a gente estava errado. A gente vai poder saber também, fazendo isso, onde é que estava o nosso erro. E esse saber onde estava o nosso erro é justamente aquilo que a gente queria, que era aprender a formar conhecimento. Sem medo de análise de dados. Posso estar errado, preciso aumentar conhecimento e eu descubro aonde que eu errei. É isso aí.